Eu e você vamos falar de sexo aqui hoje nesse canal. Na verdade, quem tá falando de sexo mesmo é a Netflix, com a nova série britânica que estreou nessa última sexta-feira, chamada Sex Education. Traduzindo para o português, Educação do Sexo. E eu tô só aqui pra comentar sobre essa série. Se você não me conhece, eu sou a Mari, e antes de eu começar esse vídeo de verdade, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, comenta, essas coisas todas que eu tenho que pedir pra vocês fazerem. Como eu já disse, Sex Education é uma produção britânica da Netflix e a série é dirigida pelo Ben Taylor e pela Kate Herron. São 8 episódios na primeira temporada e todos esses episódios já estão disponíveis no catálogo da Netflix. Qual é o enredo dessa série? Qual é a sinopse? A gente tem um protagonista que se chama Otis. Ele tem 16 anos, ele é um garoto super tímido, não tem muitos amigos, definitivamente não tá nem perto de perder a virgindade dele. Talvez nunca nem tenha beijado uma menina na vida. Mas a mãe dele é uma terapeuta sexual. Ou seja, ela ajuda pessoas a lidarem com os problemas e tabus e situações que acontecem na vida sexual delas. Então, ele cresceu a vida inteira ouvindo a mãe dele falar dessas coisas e a casa dele é cheia de decoração de órgãos genitais e de coisas de sexo, enfim. E aí um dia, um colega da escola tá sofrendo ali um probleminha, não vou dar spoilers, um problema que tá relacionado a sexo, e aí ele acaba dando uns conselhos e ajudando o menino a resolver esse problema. E aí quem tá com ele nesse momento é a Maeve, que acho que é a nossa protagonista feminina, se a gente for listar alguém como protagonista feminina. E ela tem uma ideia. Ela fala assim: Otis, por que a gente não começa a atender os jovens dessa escola com você ajudando eles a lidar com esses problemas, porque você parece muito experiente no assunto e todo mundo dessa escola tem problema sexual, que ninguém sabe ainda fazer nada direito, e a gente pode ganhar um dinheiro com isso. E aí ele começa a atender essas pessoas no colégio. Essa é a premissa básica, mas a série não é só sobre isso, não é só sobre ele atendendo esses jovens. Tem uma cena de Glee, pra quem já assistiu, lá na primeira temporada, começo da primeira temporada, que a Rachel, pra tentar impressionar o Finn, começa a participar do clube de celibato da escola, que a Queen organiza, enfim. E ela tá achando tudo um absurdo e ela para o rolê e fala que vocês precisam entender que todos os jovens querem muito transar. Todos os jovens pensam muito em sexo. Não adianta ficar fingindo que isso não faz parte da vida dos adolescentes, porque faz parte. E aí eu lembrei muito dessa cena enquanto eu assisti a série, porque é muito isso. A série humaniza o assunto sexo na adolescência, porque esses jovens têm tipo 15, 16, 17, 18 no máximo. Tá todo mundo ali no ensino médio britânico. E todo mundo ali tá passando por algum problema relacionado a sexo. Eu não sei que escola é essa que a galera estuda, porque na minha época de ensino médio não tinha tanto problema relacionado a isso, não. Não era tanta gente que já tinha uma vida sexual ativa. Mas é muito legal ver a série trabalhando, acho que todos os assuntos que poderiam ter sido trabalhados relacionados à vida sexual dos adolescentes. Porque na adolescência é o momento que a gente tá começando a descobrir o nosso corpo, sexualmente falando, que a gente tá começando a sair com outras pessoas, a namorar e a tentar lidar com toda essa novidade que é o sexo quando você tem por volta dos 16, 17. A série aborda meninas que têm problemas com o tamanho do órgão deles, baixa autoestima na hora de fazer sexo, querer transar com a luz apagada, relacionamentos héteros, relacionamentos lésbicos, relacionamentos gays, com naturalidade. O tabu que gira em torno da masturbação, porque existe um tabu muito grande que envolve a ideia da masturbação, mais pra meninas, mas também pra meninos, a gente descobre isso ao longo da série. Sexo oral, aborto, vida sexual dos seus pais, o quão importante é a comunicação entre parceiros para qualquer tipo de relacionamento, mas também funciona, também serve para o sexo. Ejaculação noturna dos meninos enquanto dormem. Obviamente a perda da virgindade, que para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Algumas pessoas querem que isso seja mais importante, mais especial, e outras só querem que aconteça logo. Nudes vazadas, que é uma coisa que desde o meu ensino médio já acontecia. E ó, que eu fui pro ensino médio, que eu tava no ensino médio já faz uns 5 anos. 6, credo. Que homem tem essa mania babaca, e às vezes menina também, de vazar nude das pessoas por aí, pra humilhar, pra contar vantagem. Então todos esses assuntos, que são assuntos muito recorrentes na vida de um adolescente que tá começando a descobrir o sexo, são abordados na série.
E ao mesmo tempo que essas coisas estão acontecendo, a gente também vê outros problemas adolescentes sendo retratados. Então, a relação desses jovens com os seus pais, a maioria dos nossos problemas na adolescência e na vida inteira, na verdade, são causados pelos nossos relacionamentos com a nossa família, principalmente com os nossos pais. Tem toda essa ideia de popularidade, de alunos não populares, e de quem eu vou ser amigo ou não vou ser amigo, e quem eu quero me relacionar romanticamente ou não. Todas essas coisas, esses dramas adolescentes sendo abordados ao mesmo tempo, enquanto a premissa principal tá rolando. Eu achei muito legal que a gente teve uma ideia de como é uma escola britânica. Porque toda vez que a gente pensa em modelos de escolas internacionais, o primeiro que vem na nossa cabeça sempre é o americano, que é muito abordado em séries, em filmes. E aí, com essa série, a gente tem uma noção de como funcionam as escolas britânicas também. Não é muito diferente, não tem como ser muito diferente, eu acho, nas escolas em geral. Mas é interessante ver um outro lado. O tom da série é de comédia, então você vai rir muito, mas também é de drama. É uma mistura muito certeira dessas duas coisas. Então a gente tem um tanto certo de humor, com um tanto certo de drama e de intensidade, que é preciso quando a gente tá falando de adolescentes, porque é um momento da nossa vida em que a gente é intenso demais. E também tem alguns assuntos ao longo dos episódios que são mais sérios, precisam de seriedade, e ficariam muito contrastantes se o tom da série não fosse esse intermédio de humor e de drama ao mesmo tempo. Outra coisa, a gente tem o Otis, que é o nosso protagonista, e ele tem uma jornada em casa que as pessoas claramente não fazem muita ideia. Só que a história dele, o background dele, não é muito pesado. Tem algumas coisas, obviamente, coisas da infância relacionadas à mãe, ao pai dele, que influenciam a maneira que ele é e que ele se comunica e que ele reage e que ele, inclusive, leva e pensa a vida sexual dele. Mas eu achei muito legal que a gente tem outros personagens com histórias muito intensas e muito complexas também. A Maeve, que é a protagonista feminina, que é a personagem feminina mais importante da história, ela tem todo um passado bastante complicado que vai vindo à tona aos poucos. O Eric, que é o melhor amigo do Otis, que é um jovem negro e gay, também passa por vários problemas e várias coisas complexas e difíceis de lidar. E outros personagens mais secundários e terciários, talvez, também. Acho que séries adolescentes precisam muito trabalhar esses conflitos internos dos personagens, e essa série faz isso muito bem. Eu achei muito legal a normalidade, a naturalidade com que relacionamentos gays e lésbicos são tratados na série. Porque o que acontece? Muitas produções decidem abordar esses tópicos. E aí a maioria dessas produções fazem desses relacionamentos problemas a serem resolvidos ao longo da série ou do filme. E aqui não é bem assim. É óbvio que, em alguns momentos, alguns jovens estão passando por alguns conflitos relacionados à sua sexualidade. Mas não existe... Como que eu posso dizer isso? Acho que é bem simples até de dizer. Eles tratam esses relacionamentos como normais, porque eles de fato são. Ao contrário das outras produções que fazem um big deal, um super problema, quando existem essas histórias pra contar. Aqui tem um casal lésbico, então vamos conversar sobre a terapia sexual que estamos fazendo com todos os casais, também normal, tranquilo. Não é um problema, não gera alvoroço. Vamos só falar disso aqui igual a gente tá falando de todos os outros. É isso que eu tô tentando dizer, não me interpretem mal no que eu tô falando, por favor. Outro assunto também que é muito abordado com naturalidade e de uma forma bem legal é o feminismo. Isso não é muito spoiler, tá? É só sinopse mesmo. Tem um episódio que uma nude de uma das meninas é vazada, e aí no final desse episódio tem uma cena muito legal de sororidade que eu fiquei, yes, é isso. E em vários outros momentos a série também comenta, não sei o que é do feminismo, a Maeve, que é a protagonista, é super feminista, e no quarto dela tem várias coisas escritas, wish you all be feminists. O que é muito, muito legal, porque realmente todos deveríamos ser feministas. Eu queria fazer um outro comentário aqui que não tem muito a ver com a história em si, mas eu queria fazer mesmo assim. A Maeve me lembra muito a Alaska, de Quem é Você, Alaska. Não pelas origens, pela família, pela vida que ela leva, não isso. Mas pela personalidade mesmo das personagens. Tanto a Alaska quanto a Maeve são fechadas, misteriosas e ao mesmo tempo descoladas. É bem difícil de explicar, mas me lembrou muito, eu só queria pontuar mesmo. Eu sei que eu falei muito bem da série até então, mas eu tenho uma crítica importante a fazer. E acho que algumas pessoas podem concordar comigo e outras podem achar que eu tô só problematizando à toa. Durante a série, como eu disse, o Otis ele começa a consultar
os adolescentes e os jovens da escola, dando conselhos sobre sexo e se metendo na vida sexual dessas pessoas. Não é invasivo, porque essas pessoas querem que ele ajude, mas o problema aqui ele chama de clínica, de terapia, de psicólogo. Ele se auto-intitula psicólogo sexual também, como a mãe dele. Psicologia não é brincadeira. Então é óbvio que o Otis não sabe nada de psicologia só de ficar ouvindo a mãe dele falar. Óbvio, ele deve ter pego um conselho ou outro, ele deve ser uma pessoa mais sensível na hora de ajudar, mas a gente não chama isso de psicologia, a gente chama isso de conselho, de uma ajudinha ali do meu amigo, porque psicologia é uma profissão muito séria. E você precisa ter conhecimento para poder administrar essa profissão e para poder ajudar outras pessoas que estão passando por problemas com propriedade. Acho que essa talvez seja a maior falha da série, não ter deixado claro o quanto isso é um problema. É legal ele estar fazendo tudo isso, é divertido, é engraçado, e ele é um adolescente de 16 anos. Quando a gente tem 16 anos, a gente acha que a gente sabe muitas coisas e a gente faz umas burradas e tá tudo bem. Mas é importante que as pessoas saibam que é preciso levar a sério as profissões por aí. Porque psicologia é uma profissão que, como a mãe dele pontua em algum momento da série, parece fácil, mas se você disser uma coisinha errada, se você falar um negocinho ali diferente, você pode destruir todas as esperanças da pessoa, você pode criar um complexo na cabeça da pessoa muito maior do que o que existia antes. Enfim, as consequências são muito altas e elas são bastante emocionais. Apesar disso, a série é bem engraçada, é bem divertida. Eu assisti toda ontem, na sexta-feira mesmo. Super rápido, assim, tranquilo. E é como eu penso que uma série adolescente precisa ser. Porque eu assisto algumas séries que eu tenho dificuldade de largar, né? Que a série esquece que a gente tá falando de adolescentes. E começa a fazer os personagens adolescentes agirem como adultos. Alô, Riverdale! E aqui não. Os personagens adolescentes são realmente adolescentes. Apesar das suas histórias, apesar dos seus problemas, apesar das suas famílias, eles são adolescentes, eles agem como adolescentes e os conflitos deles são conflitos adolescentes. Se você ainda tá na dúvida se vai assistir ou não Sex Education, acho que é uma boa aposta, acho que vai te divertir bastante. Se você tá procurando uma série engraçada e adolescente, obviamente, e acho que pode ser uma boa distração pro seu final de semana ou pra sua semana inteira, é você que decide. É isso que eu tinha pra falar. Espero que você se divirta assistindo a Sex Education. De novo, se você gostou, mostra que você gostou, me ajuda. Beijo e tchau.